Olá, 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 pessoas! Olá, pessoas! Aqui é a professora Márcia, professora de História. Lembra de mim? Essa pessoa simples, com esse bronzeamento natural que Jesus me deu. Vai começar agora uma aula de História, que está mais para conversa, né? De História, sobre o tema Crise de 1929 na Primeira República. Mas antes, alunos do 9º ano do Colégio Alcice, vamos dar uma geral aí no seu espaço. Então, primeiro, você dá uma limpadazinha na sua mesa. Tira seu brinquedinho de montar, que você passou essa quarentena todinha brincando, desenhando, bichinhos coloridos, ouvindo muito BTS. Parou, vamos parar um pouquinho de ouvir o BTS. Ouvir o BTS. Parou, avisa pra mami que você vai estudar agora comigo. E principalmente, pega aquele seu amigo que deve estar no canto, deprimido, talvez até com essa grande depressão aí, porque nunca mais foi aberto, mais conhecido como livro. Então pegue seu livro e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, beleza? Primeiro, vamos nos situar no livro. Esse conteúdo você vai encontrar lá no módulo 1, no capítulo 2, que tem o tema A Era Vargas, mais exatamente na página 319, mais conhecida como 319, lembra? 319. Esse conteúdo é pequeno aí no livro, mas é muito importante para a gente conhecer um pouquinho da história mundial, da globalização mundial e da nossa também, que é reflexo dessa globalização. Beleza? Então pegue aí seu livro, abra aí, titia vai esperar. Então vamos primeiro começar a falar sobre essa primeira imagem. Professora, eu já tive essa aula de Grande Depressão, mas essa aula foi me dito que essa Grande Depressão aconteceu nos Estados Unidos e não no Brasil. Aí tá corretíssimo, você é bom de geografia. Nós não estamos nos Estados Unidos, nós estamos no Brasil. Mas lembra que eu falei antes que nós estamos num processo de globalização, ou seja, qualquer problema, qualquer crise econômica que aconteça, principalmente nos Estados Unidos, vai acabar respingando aqui no Brasil, porque nós somos, vamos dizer assim, dependemos dos Estados Unidos em muitas áreas. Então, essa Grande Depressão teve um reflexo muito grande aqui no Brasil. Principalmente que aqui no Brasil estava acontecendo uma mudança política, um período de mudança política. Aqui no Brasil estava tendo a Primeira República, saiu a monarquia, o poder modelador, e agora grupos políticos, primeiro os militares incentivados e depois um outro período que foram a elite agrária, que começou a comandar o Brasil. Mas infelizmente sai o sistema, muda-se a liderança e os problemas econômicos infelizmente continuam. Alguns grupos começaram a se movimentar, exigir mudanças, né, nesse novo sistema que estava vigorando no Brasil naquele período. Por exemplo, o movimento tenentista, que vocês estudaram na última aula, videoaula que eu enviei para vocês. E dentre esse movimento tenentista teve a coluna Prestes, que até deu uma voltinha aqui, por aqui pelo Piauí,
pedindo apoio. E o Estado ainda teve que suportar um outro problema, que é o reflexo dessa Grande Depressão americana aqui no Brasil, já que nós éramos, ou somos até hoje, dependente economicamente do governo americano, do sistema econômico americano. Então nós iremos agora conversar um pouquinho sobre como se deu o início dessa Grande Depressão americana. Primeira coisa, os Estados Unidos, nesse período, 1920, estava no pós-Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos estava usufruindo dos louros da vitória. Se tornou a maior potência mundial. Principalmente porque durante esse período transformou quase o mundo todo em seus devedores, né? Então começou a desenvolver muito a economia. Então, se você prestar um pouquinho atenção, quem mais ganhou, quem mais quem mais ganhou mesmo com a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos. Isso também nós estudamos em sala. E como toda a história daquele homem que ganhou na loteria, ele ganhou milhões na loteria e começa a gastar, parentes começam a surgir, e aí o que acontece? O dinheiro também começa a sumir. Então foi justamente isso que aconteceu, mais ou menos, né? Que aconteceu com os Estados Unidos. Devido à confiança e à prosperidade, né? Levou otimismo aos norte-americanos, né? As pessoas começaram a consumir mesmo. O problema é que esse novo estilo de vida americano era consumista, eles não investiam muito. O que aconteceu então? Começou a ter várias indústrias, principalmente a agrícola americana, a crescer muito. E aí eles começaram eu fui vitorioso, então vou produzir mais para ganhar mais dinheiro. O problema é que a maioria das pessoas não estavam investindo esse dinheiro nas indústrias, eles estavam consumindo. E aí o que acontece? Alguns grupos, a riqueza começou a ficar na mão desses grupos, né? Empresas começaram a controlar e começou a expandir seu domínio pelo mundo. Algumas pessoas, alguns grupos econômicos começaram a influenciar economicamente, e aí começou até o imperialismo a atuar com mais força, e agora os americanos estavam nesse processo. O que aconteceu? A Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores dessas empresas que começaram a produzir, tiveram uma maior produção de mercadorias para ser vendida no mercado interno americano, começou a aumentar. Vários países começaram a ver nos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, uma possibilidade de aumentar o seu lucro, né? Então o que aconteceu? Vários países, vários empresários começaram a investir na Bolsa de Valores americana, por isso que eles tiveram essa valorização nessa Bolsa de Valores. O problema é que não teve um investimento nessas indústrias. Começou-se a produzir muito, mas não teve investimento nessas indústrias. Então o que aconteceu? Em 29 de outubro de 1929 ocorreu a queda no preço dessas ações, porque eles tinham produto, estavam produzindo, e aí as pessoas começaram a gastar o dinheiro que tinham e eles não tinham mais como consumir, né? Não tinham mais como pagar esses produtos. Então o que aconteceu?
dentro dos Estados Unidos começou a ter um fechamento enorme de empresas e a Bolsa de Valores, que antigamente tinha dinheiro para ser investida nessas indústrias, não tinha mais, porque os próprios países que tinham investido o seu dinheiro nessas bolsas de valores não tinham mais como investir. As próprias empresas americanas não tinham mais como investir nessas suas indústrias. Então, o que aconteceu? Essa bolsa de valores tem uma quebra muito grande, porque não existia mais ninguém investindo, quase ninguém, né? Investindo. E aí, várias indústrias, várias empresas e bancos começaram a abrir falência. É o caso, por exemplo, do Brasil. No caso do Brasil, ainda é muito mais problemático, né? Porque o governo brasileiro estava em pé de guerra com alguns grupos aqui, como os tenentistas da Coluna Prestes. E aqui no Brasil, como a economia nossa, infelizmente, é de base agrária, o que aconteceu? Eles começaram a entrar em crise, porque os Estados Unidos começou a praticar um processo que até hoje eles fazem, que é o protecionismo, né, do mercado. Ou seja, não é qualquer produto de qualquer jeito que entra nos Estados Unidos. Isso é um meio que eles têm, e até o próprio Brasil pratica também, não a nível americano, europeu, né? Mas nos Estados Unidos, esse protecionismo para tentar acabar com a crise, com a Grande Depressão americana, foi colocada mesmo bem forte. E um dos produtos que sofreu com isso foi o café. Lembra, aqui no Brasil estava acontecendo a política do café com leite. O que era a política do café com leite? Café com leite. 2 estados começaram a comandar o Brasil economicamente e politicamente. É o caso de Minas e São Paulo. Minas na produção de leite e São Paulo na produção do café. E aí é que é o ponto, o café. Como infelizmente aqui no Brasil nós somos produtores in natura, e aí a gente tem a prática de valorizar somente um produto, que são chamados ciclos econômicos, nós sofremos muito com o café. A ponto, por exemplo, do Estado ter que usar de meios para tentar valorizar o café, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. É o caso, por exemplo, desse menino aí, ó. Isso aí é a queima do café. Eles começaram a queimar toda a produção, a maioria da produção, para tentar valorizar o café. Aí você pode perguntar, professora, eles estão doidos? Por que estão fazendo isso, professora? É simples. Vamos lá, vamos ao raciocínio do mercado. Se você tem muito produto, o preço é o quê? Menor. Se você tem pouco produto, então o preço vai ser maior. Então essa foi a ideia do Estado. Se eu queimo o café para ficar pouco café. Então o valor do café dentro do mercado brasileiro e fora do mercado brasileiro, o externo, então vai aumentar o seu valor. É lógico, é evidente que isso não teve a eficácia esperada que o Estado queria. Um exemplo disso é que muitos fazendeiros começaram, por exemplo, a se suicidar, né? Porque abriram falência, não tinham outras possibilidades de aquisição de outros recursos, né? Não produziam outras mercadorias, então muitos naquele tempo, naquele período, começaram, por exemplo, a se suicidar. Uma coisa interessante, um dos reflexos dessa crise, por exemplo, foi a quebra, ou seja,
o governo americano começou a não investir ou retirar os investimentos que tinha em alguns países. Qual é o resultado direto disso? Se você prestar atenção, a maioria dos países onde surgem movimentos ditatoriais, esses líderes ditatoriais surgem em períodos de crise. Então, quando os americanos começaram a retirar os investimentos nesses países, algumas personalidades começaram a surgir como, vamos dizer assim, um personagem que vai salvar o país dessa crise. Um outro motivo também do surgimento desses personagens, tipo Mussolini, Salazar, e o nosso Getúlio Vargas, por exemplo, é que eles começaram a ver que os Estados Unidos não era tão feroz, tão impossível de ser derrotado como eles temiam. Essa crise americana, essa Grande Depressão, infelizmente teve esse reflexo mundial. Vamos voltar bem aqui um pouquinho. Vamos conversar sobre as minhas observações finais. Quando a gente estuda a crise de 1929, nós detectamos que, infelizmente, o Brasil ele ainda não aprendeu com os erros, porque, infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda temos uma economia frágil em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que nós ainda temos base agrária. Então, o estudo dessa prática, dessa crise de 1929, serve para a gente ver a fragilidade econômica que existiu no Brasil e que, infelizmente, ainda existe no nosso Brasil atual, né? O conselho que eu dou agora para vocês é o seguinte: pegue seu livro, dê uma leitura novamente desse texto, faça uma pesquisa na internet sobre esse tema, tire suas dúvidas com o seu pai, com a sua mãe, porque estudar esse tipo de conteúdo é estudar a nossa história e dá para a gente fazer uma linha muito grande com o atual, a crise que nós estamos, econômica que nós estamos vivendo hoje em dia. Uma outra coisa, como eu já tinha dito para vocês, ninguém é dono da verdade e ninguém é passivo de não erro, né? Então, se por acaso eu tiver errado ou você não conseguiu entender alguma coisa que eu falei, você quer fazer uma sugestão, então entre em contato com a escola, entre em contato comigo, faça aí um bilhetinho, anote aí e mande para mim, que depois eu e a escola vamos tentar explicar, beleza? E para finalizar de verdade, fique em casa, viu? Fique em casa para depois, quando isso tudo passar, nós retornaremos fortes e não deixe de estudar, beleza? Tchau, povo!